Devocional? Todo mundo servido com os devocionais? Que bom. Abre aí comigo, em 2 Pedro, por favor. E a gente vai continuando a nossa série sobre o fruto do Espírito, a revelação do fruto. Essa série tem mexido muito comigo, porque a gente vai descobrindo todos os dias que nós podemos andar no caráter de Deus, que nós podemos andar da maneira de Deus, que nós podemos viver no padrão de Deus, que nós podemos viver da maneira de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, nós estamos falando sobre as nossas responsabilidades em produzir o fruto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz: visto como o seu divino poder, ou seja, essa é a parte de Deus, o seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, para o seu próprio caráter, para a própria manifestação da sua presença e sua virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a vossa diligência. E nós temos visto aqui que a palavra diligência é a palavra seriedade, aplicando toda seriedade. A palavra aqui também tem o sentido de cuidado, tendo cuidado de fazer isso. Empregando toda a vossa diligência, acrescentai, ou sustente, sirva a vossa fé com a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos. O apóstolo Tiago, ele chega ao ponto de dizer: olha só, você quer ver minha fé? Olha como é que eu procedo. Você quer ver como é que eu sou um homem de fé? Olha para as minhas obras. E aqui em Pedro, 2 Pedro, Pedro está dizendo: você quer então ter obras que sejam condizentes com a sua fé? Então junte a sua fé a virtude, a ciência, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Verso 8 novamente: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente viu na última semana que caráter não se forma por nascimento. Você não pode pegar um bebezinho e dizer: mas que sem caráter é esse? Já teve oportunidade? Quantos aí tem filho? Já pegou quando você pegou o seu filho, o que você falou? Que lindinho, é o homem de Deus, aleluia. A gente até apresenta aqui. Ou seja, você não tem caráter por nascimento, você tem caráter por interação do seu espírito com o Espírito Santo. Quanto mais interação com o Espírito Santo, quanto mais você se deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mais caráter ele vai formando dentro de você. E quantos aí querem ser pessoas reconhecidas pelo seu caráter? Quantos aí, quando você partir dessa para melhor, aleluia, você quer ter lá na sua lápide: pastor, está muito fúnebre, vai ficar melhor, peraí. Lá na sua lápide escrito: um homem de caráter, uma mulher de caráter. Quantos aí poderiam então dizer que você poderia deixar um legado para gerações futuras de caráter? De uma pessoa que não se vende facilmente. A gente lembra de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que tinham interação com Deus, e por ter interação com Deus, quando veio o tempo do teste, o que foi apresentado para eles, para o mundo? Caráter. Nós não abrimos mão do padrão de Deus. Alguém pode dizer isso comigo? Eu não abro mão do padrão de Deus. Aleluia, aleluia. Nós falamos no nosso último encontro sobre a importância das disciplinas.
E nós falamos um pouquinho que disciplina na formação do nosso caráter. Disciplina pode ser descrita como 3 coisas. Disciplina fala de ordem. E aí a minha pergunta é: qual tem sido a prioridade da sua vida? Quem tem sido o primeiro na sua vida? O que tem sido o primeiro? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Disciplina fala de ordem. Número 2, disciplina fala de educação. E número 3, disciplina fala de correção. E nós vimos, logo no finalzinho da semana passada, nós vimos essa frase aqui. A disciplina tem um só objetivo: nos fazer na prática igual a Cristo. Quando Deus nos disciplina, o que Ele quer é formar Cristo em nós. Paulo fala: eu trabalho e trabalho ainda mais. Para quê? Para ver Cristo sendo formado em cada um de nós. Ou seja, a gente poder trabalhar e as pessoas darem glória a Deus porque você está trabalhando lá. E as pessoas darem glória a Deus porque você está naquela universidade. E as pessoas darem glória a Deus. Nós vimos isso em Isaías capítulo 55. Eu não quero ser como um espinheiro. Eu quero ser uma árvore do qual as pessoas chegam para perto, alcancem o fruto, comam do fruto e deem glória a Deus, porque eu estou plantado naquele lugar. Por eu estar plantado no lugar que tem vida. Eu quero ser como aquela árvore do Salmo 1, plantada junto ao ribeiro das águas, que dá um fruto a seu tempo. Eu quero ser essa árvore. Mas para que eu possa ser essa árvore, Deus precisa trabalhar em mim. Para que eu possa ser essa árvore descrita lá no Salmo 1, eu preciso me abrir para que Deus venha trabalhar em mim. Então a disciplina tem um só objetivo: nos fazer na prática iguais a Cristo. A gente viu 1 Pedro capítulo 5, verso 10, na Bíblia amplificada em inglês. Eu traduzi aí para você, diz assim: depois de você ter sofrido por um pouco, o Deus de toda graça, aquele que te dá bênção e favor, quem te chamou para a sua própria glória eterna em Cristo Jesus, irá Ele mesmo te completar. Aleluia! Ele mesmo irá te completar e fazer de você o que você deve ser. Não é por esforço próprio. Fruto do Espírito não é eu tentando ser uma pessoa melhor. Fruto do Espírito não é eu tentando somente pagar as minhas contas, e porque eu pago as contas eu sou um camarada legal. Fruto do Espírito é a interação de Deus com o meu espírito. É Ele mesmo que irá te completar e fazer de você o que você deve ser, te estabelecer e fundamentar de forma segura e fortificar e confirmar. Essa obra é dele nas nossas vidas. Aleluia. Quem está comigo? Essa obra é dele nas nossas vidas. O que Deus espera de nós então, gente, é que nós nos submetamos em amor àquele que nos amou. Se nós estamos precisando que o Espírito Santo faça essa obra em nós, e nós vimos na semana passada que quando Deus corrige, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então tudo que eu preciso fazer é me abrir para esse Deus que me ama. Quantos aí estão dispostos para abrirem a sua vida para Deus porque Ele te ama? Então diga assim comigo: Deus me ama. Vira aí para o teu irmão, acorda o teu irmão, diga assim: Deus me ama, aleluia. Deus te ama, aleluia. E aqui em 1 Pedro eu coloquei dessa forma aqui, de 2 Pedro, perdão, como se fosse um trenzinho. Só para a gente entender que, como o apóstolo Pedro está colocando, uma coisa tem puxado a outra. E nós vimos que a locomotiva que puxa a nossa vida é a nossa fé. Fé é uma ação correspondente a uma crença. Fé é uma ação com base em uma crença, em algo que nós acreditamos. E ele fala: associa a vossa fé, junta a vossa fé a virtude ou caráter, excelência moral, a ciência, o conhecimento da verdade, junta o domínio próprio, junta a paciência, junta a piedade, que também pode ser traduzido como santidade. E hoje eu quero ver um pouquinho com você, ou pelo menos começar esse último trenzinho, que é o amor. O amor de Deus. Olha só, tudo começa com o entendimento, com o nosso entendimento do amor de Deus, e culmina em uma ação baseada em uma crença. Tudo começa quando nós entendemos o amor
E o amor vai construindo a nossa vida. O amor de Deus por nós vai construindo a nossa vida, até que nós possamos andar com base na crença de que Deus nos ama. E quando a gente anda com base na crença de que Deus nos ama, nós andamos em segurança. Nós andamos confirmados pela palavra, nós andamos fundamentados pela palavra. É o amor de Deus que nos fundamenta. Eu coloquei uns versos aqui para você ver essa interação entre o amor e a fé. Gálatas capítulo 5, verso 6, diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A nossa fé deve estar baseada no amor de Deus, gente. O que eu acho interessante lá na descrição de Hebreus capítulo 11, é que quando fala de Abraão, fala que Abraão creu em Deus. Abraão conhecia um Deus que o amava, e por isso ele fez uma promessa e ele cumpriria aquela promessa. Gálatas capítulo 5, verso 6, mas a fé que atua pelo amor. Mais uma, Efésios 3, 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A fé e o amor devem andar juntas. Efésios 6, 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé. E amor com uma ação baseada numa crença. Da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 23. 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, diga, esse é o meu caso. Amém. Os confiantes, aleluia. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do quê? E do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Abra comigo em João capítulo 13. E a gente está falando de uma responsabilidade que nós temos em frutificar. Ou seja, não dá para falar sobre fé que puxa as nossas vidas sem nós terminarmos falando do fundamento que é o amor de Deus e o amor pelos nossos irmãos. João capítulo 13, verso 34 e verso 35, Jesus então aqui nos dá um novo mandamento. E como é que ele diz aí? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim, olha só o padrão, que vos ameis uns aos outros como? Como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, o que o Espírito Santo me disse uma vez? Se você deixar o meu amor por você fluir para as outras pessoas. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando o meu amor fluir da vida de vocês para as outras pessoas. Vá um pouquinho mais para frente, porque eu quero ver com você algumas características do discípulo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você, falando sobre esse discípulo, é que um discípulo é alguém que permanece. João capítulo 15, por favor. O discípulo é alguém que permanece. João capítulo 15, verso 1 até o verso 12. Leia aí comigo na sua Bíblia. E diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele está falando de disciplina, ele está falando de educação, ele está falando de correção. Verso 3, vós já estáis limpos. O que Jesus está querendo dizer? Vocês já passaram por essa correção.
Vocês não só passaram pela correção, mas vocês aceitaram essa correção. Porque Jesus só pode limpar aquele que permite ser limpo. Nós estamos falando de sermos discípulos de Deus. E todos nós temos áreas na nossa vida que nós precisamos ser limpos. Quem está comigo? Todos nós precisamos disso. E Jesus está falando, olha só, eu já limpei vocês. Está falando dos seus discípulos, eu já limpei vocês pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, toda vez que a pregação da palavra está sendo anunciada, Deus está nos corrigindo, Deus está nos exortando, Deus está tanto nos colocando para cima, quanto está nos fundamentando na verdade. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quantos aí se alegram com isso? Mas existe uma condição. Qual é a condição? Permanecer nele. Porque quando nós permanecemos nele, a vontade dele é ensinada para nós. Nós somos corrigidos de tal forma que a gente para de pensar em nós mesmos, que a gente para de pensar da nossa própria maneira, e a gente vai ganhando a vida da videira. E quando a gente ganha a vida da videira, a gente fala como a videira. Aleluia! A gente pensa como a videira, a gente pensa porque a nossa vida está vindo dela. E Jesus chega ao ponto de dizer, vocês vão pedir o que vocês quiserem, sabe por quê? Porque vocês vão ser um com a videira, aleluia. Por isso Jesus podia dizer, não, eu falo com Deus, eu falo e Deus me atende. Por que ele podia dizer? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Enquanto nós estamos ligados na videira, enquanto nós recebemos a correção daquele que cuida de nós, enquanto nós recebemos a vida da videira, nós podemos pedir o que quisermos. Sabe por quê? Porque como nós lemos lá em Mateus capítulo 6, 19, 20 e 21, nós pedimos com base no sobrenatural. E o sobrenatural sobre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses diz, aleluia. Qual é a pré-condição ali? Permanecer ligado, anexado. Verso 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Ele aqui coloca uma outra condição de nós sermos discípulos, permanecermos em Cristo. Em João 13 ele diz, nisso eles reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui Jesus diz, existe uma outra condição do discípulo, permanecer e dar fruto. Você sabe que existe essa expectativa gloriosa quando Deus olha para você? Sabe por quê? Porque quando Ele plantou a semente no seu coração, Ele espera que aquela semente produza aquilo que Ele plantou no seu coração. E Deus planta vida, Deus planta caráter, Deus planta excelência, Deus planta palavras de bênção, Deus planta um futuro próspero, Deus planta isso em você. Deus não vai plantar maldição nem enfermidade em você. O que Deus planta no teu coração, cara, Ele fica feliz de saber que você está ligado à videira e você tem a capacidade de produzir frutos, porque isso glorifica o Pai. E nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, quando você permanecer para frutificar. Quando você frutificar, quem está pronto para frutificar, diga glória a Deus. Veja verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Mais uma vez ele linka o discipulado ao amor, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, eu vos amei. Então permaneça nesse amor. Por quê? Porque assim conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. O Pai me amou, eu vos amei. Olha só,
O Pai me amou, eu vos amei. Está aprendendo de Jesus? O Pai me amou, eu vos amei. Agora Jesus diz, eu vos amei, amem uns aos outros. A nossa vida, ela foi projetada para ser uma bênção para as outras pessoas. A nossa vida foi projetada não para você ser um pântano. A Bíblia não diz que dentro de vocês existe um pântano. A Bíblia diz que dentro de você existe um rio a jorrar. A Bíblia diz que esse rio flui do trono de Deus e alegra a cidade. Ou seja, quando esse rio flui de dentro de você, isso alegra o lugar onde você está. Aleluia! Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele linkando o amor aos mandamentos de Deus. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O que isso é interessante a gente ver? Não é que Deus vai deixar de amar Jesus. Não é que Jesus vai deixar de nos amar. É porque a palavra constantemente me lembra que eu sou o amado de Deus. Se eu permaneço na palavra, eu permaneço sabendo que eu sou amado. Vou dizer mais uma vez. Se eu permaneço na palavra, eu permaneço sabendo que eu sou amado. Só mais uma vez. Se eu permaneço na palavra, eu permaneço sabendo e tendo a consciência e experimentando o amor de Deus. E é isso que Deus quer, e Deus espera isso de cada um de nós, sabe por quê? Porque Jesus foi testado no deserto justamente com isso. Eu já falei isso aqui várias vezes, que Jesus, no seu batismo, tem aquela aparição da voz de Deus e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando ele é guiado no deserto, pelo Espírito Santo, veio o tentador depois de 40 dias, Jesus tinha necessidades físicas, Jesus estava com fome, e a primeira coisa que o diabo faz é, se você é filho de Deus, o diabo, ele não tem nem vamos dizer assim, não tem nem o medo de dizer para você que você é filho de Deus. Ele não teve isso com Jesus. Se você é filho de Deus, ele não estava querendo esconder o poder de Deus em Jesus. O que ele quis esconder, que ele botou para debaixo do tapete, é o amado. A voz de Deus disse, esse é o meu filho. E o diabo disse, esse é o filho de Deus. Porque se eu permaneço na palavra, eu permaneço sabendo que eu sou amado. E se eu sou amado, eu posso amar. Se eu estou ligado à videira e eu permaneço ligado à videira, eu permaneço frutificando. Se eu me desligo da videira, eu paro de frutificar. Se eu me desligo da palavra, a Bíblia diz que nesse mundo existem várias vozes, nenhuma delas sem significado. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Que se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do mundo. E no mundo há várias vozes. No reino de Deus só existe uma voz. A voz de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. No mundo existem várias vozes. Todas elas dizendo para você, você não vale nada. Todas elas dizendo que você não tem futuro. Todas elas dizendo que o seu chamado acabou. Todas elas dizendo que a sua vida acabou. Todas elas dizendo que não há esperança para a sua vida. Mas quando eu permaneço na palavra, eu ouço Deus dizendo, você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Mas Senhor, pequei ontem. Você é meu filho amado, corrige isso na sua vida. Se arrepende, continua. Se arrepende, continua. Não sai daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se eu permaneço na palavra, eu permaneço no seu amor. Olha só. Verso 11, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Você não se alegra quando Deus diz para você que Ele te ama, não? Se você permanece na palavra, você sabe que Deus te ama, e você entende de tal forma, que o que tem que pular de você? Alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Pula de você gozo, pula de você alegria, pula de você paz. Aleluia. Verso 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei. E nós já falamos isso quando nós falamos de permanecer na videira. E eu quero deixar essa frase aqui para você. Se eu não me engano, nós já falamos sobre isso. A chave para dar fruto é fazer a mesma coisa sempre. Que é o quê? Permanecer. É um galho perguntando para o outro: o que você vai fazer hoje? Eu acho que eu vou permanecer na videira. E você? Eu também, seu cara de pau. Hã? Ou seja, o que você vai fazer hoje? Cara, eu vou ser amado por Deus. O que você vai fazer hoje? Eu acho que eu vou de novo. Assim, só para ser diferente. Eu vou ser amado por Deus. Hã? O que eu vou? Eu acho que eu vou andar em alegria hoje. Eu acho que só para ser diferente eu vou andar em alegria. E hoje? Cara, hoje eu vou viver em paz. Hã? E hoje, pastor? Hoje eu vou exercitar minha paciência. Aí, pastor, aí, aleluia. Porque para ter paciência tem que ter alguém que pisa no calo. Aleluia. Aí, pastor, segura essa. E o Espírito Santo me falou um negócio bem legal. Depois, o pastor Hélio confirmou isso no meu coração. Só permanece quem é discípulo. Só dá fruto quem é discípulo. A passagem de João capítulo 15, ele está falando da nossa vida de discípulo. O discípulo é aquele que permanece, é esse o nosso ponto. Só permanece quem é discípulo, só dá fruto quem é discípulo. Vá um pouquinho mais atrás em João capítulo 6. Tem aqui um bom exemplo. João capítulo 6. Perdão. João capítulo 6, a partir do verso 62. Que diz assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? João 6, 62. O Espírito, verso 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus está falando para os seus discípulos. Se você permanecer na minha palavra, João capítulo 15, você vai reconhecer o amor de Deus. E ele fala constantemente que as palavras que eu vos tenho dito, ou seja, é o contínuo, são o quê? São espírito e são vida. Ou seja, esse amor que nós reconhecemos é fruto da vida de Deus em nós. Se eu tenho o Espírito vivificado, eu tenho toda a condição de ouvir a voz de Deus, dizendo para mim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu tenho toda a condição de ouvir aquele que fez a promessa. Lembra disso, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Se eu tenho um Espírito vivo, eu tenho a capacidade de ouvir Deus me dizendo o que eu devo fazer. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Até a maneira como Deus nos corrige, quando Deus nos corrige, Ele nos corrige com palavras que são espírito e são vida. Por isso que aceitar a correção de Deus não é uma coisa sofrível. Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Verso 64, contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, os que não criam, e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir após mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por que ele está falando isso? Porque nós precisamos permanecer na palavra. Você lembra quando Jesus perguntou aos seus discípulos, Mateus 16, o que os homens dizem acerca de mim? Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Não, beleza. O que vocês, meus discípulos, dizem acerca de mim? Digo isso, digo aquilo outro. E a Bíblia diz que o Pai revelou a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não dá para permanecer em Cristo se nós não conseguirmos ouvir a voz do Pai. Preste atenção nisso, não dá para a gente permanecer em Cristo se nós não continuarmos ouvindo a voz do Pai, que diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Essa é a minha filha amada em quem eu me alegro. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quem está comigo? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa é a minha filha amada em quem eu me alegro. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada. Deus, com a sua palavra, gera vida para que nós possamos permanecer como discípulos de Cristo. A nossa chamada é sermos discípulos de Cristo. Aleluia! À vista disto, muitos dos seus discípulos, eu falei para você que o discípulo é quem? Quem permanece. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Ou seja, esses discípulos, eles quebraram a sua posição de discípulo por não permanecerem. O discípulo é aquele que permanece até o final. Esses discípulos aqui quebraram. Verso 67, então perguntou Jesus aos 12 também. Se é para escrachar, vamos lá. Porventura vocês também não querem se retirar, não? Jesus falando assim. O mestre do amor, aleluia. Jesus estava ensinando aqueles discípulos. Há momentos na nossa vida, gente, que o nosso discipulado é testado. Há momentos na nossa vida que a nossa filiação é testada. Há momentos na nossa vida que a nossa prosperidade é testada. O que Deus quer saber é aquilo que está no nosso coração. Quem é que está sentado no trono do teu coração? É isso que Deus quer saber. Quem é que é realmente o Senhor da sua vida? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas não parem não, gente, não parem não. Verso 69. Essa é só metade da revelação. Verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido. A nossa fé, como disse o pastor Hélio pela manhã, não é para a gente obter coisas. A nossa fé é para a gente conhecê-lo mais, cada vez mais. É para comunhão cada vez mais íntima com Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E Jesus, mais uma vez, para a gente terminar em João capítulo 8, ele ratifica isso. Os discípulos são aqueles que permanecem. Vai lá no capítulo 8. Em João capítulo 6, ele diz que as palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Em João capítulo 8, verso 32, você conhece muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Versão nordestina. Aleluia. Cadê os missionários do Nordeste aí? Uhul, não tem ninguém. Cadê ali? Aleluia. Uhul, ali também. Deus abençoe. Muita macaxeira para você. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dar uma lidinha no verso 31? Assim, só por obséquio. Disse Jesus aos judeus que haviam o quê? Olha a condição. Pedro diz aqui, em João capítulo 6, a revelação de Pedro é, vou ler de novo para você, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade está atrelado a permanecer como discípulo. O discípulo é aquele que permanece ligado na videira. O discípulo é aquele que permanece ligado na videira. Eu me lembro
de Elias e Eliseu. E Elias chega para Eliseu e fala: filho, pode ir, eu vou ali, fica aí. Onde tu fores eu vou. Mais outra vez, fica aí, pode ficar, eu vou ali rapidinho. Eu estou contigo. Filho, é rapidinho, terceira vez, eu vou lá. Não, eu quero ficar contigo, porque o verdadeiro discípulo permanece. E quando Elias foi levado numa carruagem de fogo, onde estava Eliseu? Estava com ele. Se Eliseu não tivesse ficado ali, ele não tinha recebido o manto de Elias. O que Deus está querendo fazer em nós requer que nós permaneçamos até o final. Sabe por quê? Porque Ele quer passar esse manto para você. A Bíblia diz que todos, pois, aqueles que creram, eles farão esses milagres. Deus quer ensinar a gente a como agir como Jesus, a como pensar como Jesus. Por quê? Porque Ele quer que Deus seja visto nessa terra. E Deus vai ser visto através de mim e de você. Disse isso Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, e quem permanece na palavra, sabe quem é amado. E quem permanece na palavra, sabe quais são os seus direitos. E quem permanece na palavra, sabe que Deus é maravilhoso, aleluia. E quem permanece na palavra, tem louvor para transbordar de dentro de você. Quem permanece na palavra vive uma vida de adoração, aleluia. Quem permanece na palavra vive uma vida de comunhão. Não cansei ainda não. Quem permanece na palavra vive uma vida de santidade. Quem permanece na palavra tem a mente do Espírito. Vai intensificando. Quem permanece, você começa assim, vai devagar, permanece na palavra. Ele me ama. Permanece na palavra. Aí você solta o louvor. Me ama, Ele me ama. Mas você permanece na palavra, sabe que Ele te ama. Permanece na palavra, sabe que Ele tem comunhão com você. Permanece na palavra, sabe que Ele tem vida para você. Permanece na palavra, sabe que Ele tem bênção para você. Permanece na palavra, sabe que você é uma bênção. E o negócio vai começando a ficar mais intenso. E o negócio vai começando a ficar mais intenso, até o momento que parece que é uma coisa só. E é isso que Deus está formando dentro de cada um de nós. Disse isso, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente. Sabe por quê? Porque em João capítulo 6, havia uns que desistiram. Houveram uns que desistiram. Esses não são os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos persistem, permanecem. A chave para dar fruto é fazer a mesma coisa sempre. Permanecer no amor de Deus. E o amor de Deus é o fundamento que dá base para a nossa fé. Aliás, nós somos a academia da fé. E fé sem amor não quer dizer nada. Amor sem fé também não quer dizer nada. Porque a fé é o ápice do amor. O amor é o fundamento da fé. E a fé é o ápice do amor. A pessoa que anda em fé é porque ela está fundamentada no amor de Deus. Eu fico pensando numa criança que pequenininha, que tem um relacionamento com seu pai a pega, seu pai a ama. E numa piscina, a criança inocente, o pai vira e fala: pode se jogar, pode se jogar. Eu ainda não vi nenhuma criança pequenininha que diz: não, que é isso? Você não é assim em casa. A criança se lança. E a Bíblia diz que o reino de Deus é dos pequeninos. É nosso. Quando nós assumimos essa posição de que nós somos filhos de Deus, e que Deus está construindo isso em nós, para que nós possamos amadurecer. E como eu falei no último encontro, nós nos tornemos filhos maduros. Mas tudo começa quando nós dependemos de Deus, desse amor, onde a gente se lança. Essa atitude
de fé é baseada no amor de uma pessoa. Está pronto para se lançar em 2016? Porque a gente só vai conseguir se lançar se nós entendermos o amor de Deus. E para entender o amor de Deus, eu preciso permanecer na palavra. Você vai lembrar o pastor essa semana dançando aqui em cima. Lambada. Se eu entendo o amor de Deus, é porque eu permaneço na palavra. E as palavras geram vida. E vida em abundância. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O discípulo permanece. Porque ele permanece, ele conhece. E porque ele conhece, ele pode viver em liberdade. Quem está comigo? Fique de pé comigo, por favor. Um discípulo, só fiz o ponto 1, o discípulo é aquele que permanece. Terça-feira eu vou falar do ponto 2, e nessa terça eu venho, aleluia. Pastor Paulo pediu para mim, pastor, deixa eu terminar minha série, por favor. Sim, com certeza, por obséquio, fica à vontade. Terça-feira eu quero falar com você que o discípulo é aquele que obedece. O discípulo é aquele que permanece, número 1. Número 2, o discípulo é aquele que obedece. E que na terça-feira também eu completo dizendo que o discípulo é aquele que anda em amor. E andar em amor é viver a plenitude da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Contra essas coisas, não há regras, não há lei. Você pode sempre andar em amor. Você pode sempre, é sempre aplicável. Quando a Bíblia diz contra essas coisas não há lei, é porque o amor é sempre aplicável. Você não precisa dizer, não, mas para aplicar isso aqui eu preciso disso e disso. Será que eu posso? Será que eu não posso? Não, o amor é sempre aplicável. Você pode botar o amor em qualquer situação, porque o amor se encaixa em qualquer situação. O amor do tipo de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa vida maravilhosa. A tua vida em nós, aleluia. Obrigado, Senhor, por sempre nos incentivar, por sempre nos empurrar para frente, por sempre nos puxar para cima, Senhor. Por sempre também, muitas vezes, nos colocar sentado. Por cuidar de nós. Por sempre dirigir o nosso passo. Vai mais rápido, meu filho, dá para ir. Você consegue correr com os cavalos e eu vou te capacitando. Mas muitas vezes o Espírito Santo também fala, calma, calma, calma. Calma, calma, anda comigo, calma na simplicidade, eu estou contigo, anda no meu passo, e com que a gente cresça, nessa palavra para dizer, assim como Moisés disse, se tu não fores eu não vou, que teu Espírito vá conosco, eu quero ser guiado, dirigido pelo teu Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nosso confortador, nosso ajudador, está sempre com a gente, nunca nos abandona, nosso espírito está pronto para viver o teu melhor, para viver o teu melhor, Jesus. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja
com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo. É interessante a gente saber que a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. E como nós temos aprendido, constranger não é envergonhar, constranger é influenciar, constranger é cercar de tal maneira que você não tem outra opção a não ser, sabe quando a multidão cercou Jesus e Jesus não tinha para onde ir? Eu não sei se era Jesus que estava levando a multidão ou se era a multidão que estava empurrando Jesus, mas era uma coisa só. E de repente, nesse bolo doido, alguém toca em Jesus. Quantas pessoas não estavam tocando em Jesus ali? É porque depende da atitude. Depende da atitude. A Bíblia fala que aquela mulher tocou em Jesus com fé, sabendo da promessa do Antigo Testamento. Se eu apenas tocar na orla do seu manto, se eu apenas tocar naquelas franjas, aquelas franjas me lembram do mandamento de Deus, aquelas franjas me lembram da palavra de Deus. Se eu apenas conseguir alcançar a palavra de Deus, aquele que permanece na palavra reconhece que é amado, aquele que permanece na palavra sabe do seu direito de cura, aquele que permanece na palavra, ele sabe do seu direito como filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aquele que permanece na palavra toca em Jesus. Por todos os lados, ele estava cercado por todos os lados. Essa é a palavra em grego para constranger. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos envolve, o amor de Deus manifesta a glória de Deus, o amor de Deus manifesta o caráter de Deus, o amor de Deus manifesta a essência de Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos. A última vez declare: oh, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de dor. Esperança da glória, Cristo está sendo formado em nós, o caráter de Deus está sendo formado em nós. Eu vou deixar você com Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 22, não é a primeira vez que aparece a essência da adoração, mas é a primeira vez que a palavra adoração ela é usada de maneira precisa. A Bíblia diz, logo lá no início de Gênesis, que depois de 7 anos, passou-se a invocar o nome do Senhor. E a palavra invocar é abrir-se. A palavra invocar era um termo genérico para adoração, era um termo onde eu me faço transparente, e eu chamo pelo nome, só chama pelo nome quem conhece.
Eu chamo, não é um negócio assim, tipo, o cara lá de cima, não. Eu sei que Ele é Jeová Rafá. Eu sei que Ele é Jeová Jireh. Eu sei que Ele é Jeová Tzidkenu. Eu conheço Deus. Os meus olhos têm visto. Então eu me abro para Ele. Então eu o chamo para que Ele participe da minha vida. Para que a minha vida seja a vida dEle. E a vida dEle seja a minha vida. E em Gênesis capítulo 22, Abraão ele tem que sacrificar o seu filho, o seu Isaac. E quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaac, Ele fala que ele vai ser para mim como oferta queimada. E oferta queimada era um negócio bem complicado, porque na oferta queimada todo o sacrifício virava cinza e desaparecia. Quando você pegava a cinza, você não sabia o que era. Em Gênesis capítulo 22, o Senhor nos ensina o princípio de adoração. Um dos primeiros princípios de adoração: eu preciso desaparecer para que Ele apareça. Por isso que nós cantamos em uma das nossas músicas que nós apresentamos Cristo na nossa adoração. Não apresente o seu problema para Deus. Ele conhece o seu problema. O seu problema, quando você apresenta para Deus, não caracteriza a sua adoração. O que caracteriza a sua adoração é a sua fé. Fé agrada a Deus. É quando você apresenta a fé e diz: Senhor, eu estou aqui com esse problema, não para te contar do problema, mas para te entregar o meu problema. Não é mais meu, agora é teu. E quando nós cantamos com que Ele cresça e eu diminua, João Batista caracterizava Gênesis capítulo 22, dizendo: eu preciso sumir de cena para que Ele possa aparecer. E você sabe que Gênesis capítulo 22 é uma passagem messiânica, fala de Jesus. No momento que Abraão levanta o cutelo, o anjo tem que chamar 2 vezes, porque Abraão está tão compenetrado naquilo que Deus falou, que da primeira vez não serve, ele tem que chamar 2 vezes. E no decorrer da história, quando Abraão olha para cima, tem um cordeiro preparado, um cordeiro que tomaria o lugar de Isaac. Quando Abraão sobe, ele fala: nós subiremos e adoraremos e voltaremos. Porque no momento, presta atenção nisso, eu juro, vou terminar. No momento que Deus fala com Abraão, Abraão tem que tomar uma posição. No momento que Abraão toma posição, o cordeiro anda em direção àquela árvore. No momento que você toma passos de fé, Deus vai trazendo do outro lado a solução do problema. E o discípulo é aquele que permanece. E no momento que você chega no final, acha que aquilo que talvez você esteja passando seja injusto. Mas cara, Deus falou e eu confio no amor de Deus. Eu conheço a sua palavra, eu permaneço no seu amor. Eu permaneço na palavra, eu conheço no seu amor. Eu levanto a minha mão em obediência a Deus. A voz de Deus diga: calma, eu já conheço, eu conheço o teu coração. Olha para cima, olha a solução já preparada desde o tempo que você tomou o seu primeiro passo. Está preparado para você. Está preparado. Mas sabe o que é necessário? Eu e o menino subiremos e adoraremos, com que Ele cresça e eu diminua. Senhor, nós te glorificamos, porque Tu estás nos fazendo discípulos cada vez mais envolvidos com a Tua obra, cada vez mais envolvidos com a Tua presença, cada vez mais envolvidos com os Teus padrões, cada vez mais envolvidos com a Tua mentalidade, cada vez mais envolvidos com o Teu chamado para as nossas vidas. E é isso que nós queremos. Queremos Te adorar, queremos dizer que Tu és o nosso Senhor para sempre. Queremos permanecer ligados à videira, porque os que permanecem são os verdadeiros discípulos. Te glorificamos e te exaltamos no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Dê um abraço em 75 pessoas, diz, bata a palma, agradeça ao seu rei.
Aleluia. Depois dê um abraço em 75 pessoas. Passa lá no Espaço Gourmet. Abençoa a vida do seu irmão, porque você é uma bênção. Seja abençoado nessa semana. Tome isso, essa palavra que vai sustentar a sua semana. Deus te abençoe. Abençoe a tua saída, abençoe a tua entrada. Você é uma bênção. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Permaneça ligado em Jesus. Os verdadeiros discípulos permanecem ligados. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. A gente se vê de volta na terça-feira no nosso culto da vitória. Deus te abençoe.